Fala nação, beleza galera? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Então já deixa aquele like, se inscrevam e também ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Galera, o corte que eu preparei para vocês aqui é do programa Jogo Aberto, falando um pouco sobre o jogão desse final de semana entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui do Jogo Aberto para dar os créditos a ele de direitos autorais. Tem clássico no Rio de Janeiro no domingo, tem Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, Fluminense pode ganhar a Taça Guanabara amanhã E é isso. Vai se tratar, garota, sai da minha bola. Vou com o Ronaldo pela primeira vez na vida. Olha aí, você tá lascada, não vai passar do carnaval seu time, meu Deus. Que o Tribunal de Justiça do Rio denunciou o time das Laranjeiras pelo caso de racismo de um torcedor contra Gabigol no clássico Fla-Flu. O julgamento ainda não foi marcado, mas além de pagar multa, o clube pode perder 3 pontos. Flamengo e Vasco se encontram domingo no estádio Nilton Santos. Apenas 1 ponto separa os dois na tabela. O Fla em segundo lugar com 20 pontos. O Cruz Maltino em terceiro com 19. Ambos classificados para as semifinais. Nosso dia a dia, para quem trabalha no futebol, é feito de desafios. Nós vamos encarar o jogo como um grande desafio, respeitando a equipe do Flamengo, mas sem temer nem o Flamengo nem nenhuma equipe. Desfalque do rubro-negro é o lateral direito Isla. Ele foi multado em 10% do salário por indisciplina. De resto, todos estão à disposição de Paulo Souza. Já Zé Ricardo vai ter a ausência do volante Matheus Barbosa, suspenso pelo 3º amarelo. Por outro lado, Yuri Lara tem chances de voltar à vaga. O Vasco tenta se recuperar em duelos contra os rivais. O time vem de 5 derrotas seguidas em clássicos e sequer marcou gols. Eu vou com o Ronaldo. Chegando ao Flamengo, chegou há pouco tempo e parece que não tem agradado muito. O Flamengo fala em contratar outro zagueiro ou para concorrer ou para jogar ao lado do próprio Fabrício Bruno. O Pablo que tem 30 anos de idade, né? Está no Lokomotiv Moscou, teve aquela excelente passagem pelo Corinthians. E aí me ajudem aí que eu estou tentando lembrar os zagueiros do Flamengo. Rodrigo Caio, que dificilmente tem jogado, Davi Luiz, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Fabrício Bruno, né? Isso. E tem mais os meninos da base ali. Aí a gente fala, sem dúvida, tecnicamente é um ótimo jogador, fazia uma dupla com o Balbuena, muito daquele desacreditado Corinthians de 2017. Era desacreditado porque no começo a gente não subestimava, mas não tinha a exata noção do que poderiam entregar jogadores como o Pablo. Ele é um dos jogadores que entre o começo do ano e o fim do ano adquiriu um outro status. Agora, isso que o Prats levantou é importante. Se você quer um outro Pablo Mari, nenhum desses é. Pablo Mari, que aliás também foi uma surpresa, ninguém esperava que ele rendesse tanto, principalmente nessa condição da saída que o Prats falou. E aí a gente fica pensando, qualidade do Pablo à parte e qualidade, todos esses nomes aí quando chegaram tinham. Todos zagueiros de qualidade. Léo Pereira, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, tudo da mesma linhagem. Mas aí a gente fica pensando até quando o Flamengo vai empilhar zagueiros no seu elenco. Será que não está na hora de otimizar zagueiros? Ou de recuperar os zagueiros que tem? Como assim? O que seria otimizar? Ou você recupera, por exemplo, se você tem Léo Pereira e Gustavo Henrique, essa situação está se prolongando por muito tempo. Ou esses jogadores rendem para o Flamengo, ou eles vão cantar em outra freguesia e o Flamengo otimiza. Aí eu concordo. Ou eles servem para o Flamengo, ou então empresta, vende. Negocia, claro. Senão, daqui a pouco o Flamengo vai ter um elenco só de zagueiros. Aí não dá, né? E tem a questão de arrumar o time taticamente. Se essa defesa não for arrumada no jeito que ela joga, você pode trazer o Gamarra de volta aí. O Gamarra, futebol ele não ia jogar, mas parece que ele ia lutar MMA, uma coisa assim, né? Pode trazer o melhor zagueiro do mundo de volta, que não vai solucionar o problema, né? Que ironia, né? O zagueiro que não fazia falta, que não batia em ninguém, vai pro MMA. Tá tudo represado. Tá tudo represado. Ele disputou uma Copa do Mundo espetacular em 98, saiu no Golden Goal para a França, né? No mata-mata Paraguai e França, sem fazer uma falta na Copa do Mundo. Então tá tudo represado. Agora ele vai pro MMA, vai sair batendo, dando pancada em todo mundo. Futebol para ele não dá mais. Aliás, Gamarra jogou no Flamengo também. Jogou.
Mas não foi a melhor fase da vida dele. Não. Nem no Flamengo, nem no Palmeiras. Foi no Corinthians. No Corinthians na seleção Inter, paraguaia, muito, no Inter. E qual o primeiro time dele no Paraguai? Cerro Porteño? Não me lembro. Daqui a pouco a gente descobre, volta. Vamos perguntar para o Elton. O que você acha, Elton, dessa procura do Flamengo por mais um zagueiro e na possibilidade de o Pablo ser mais um reforço do rubro-negro? Eu lembro de Pablo quando ele surgiu no Ceará, ele era zagueiro, né? Sim. E ao longo da temporada ele foi sendo lapidado até chegar ao Ponte Preta, e na Ponte Preta a gente já percebia um zagueiro diferente que o levou para o Corinthians. No Corinthians ele já mostrou ser um zagueiro muito diferente do que era no Ceará anos atrás. Então é um zagueiro que conseguiu evoluir na carreira. E indo para a Europa também ganhou bagagem, né? Dito tudo isso, para mim é um zagueiro que se encaixaria no Flamengo. Eu acho ele melhor hoje do que Gustavo Henrique e Léo Pereira, e acho que entra também no radar do técnico do Flamengo justamente por ter passado por essa escola europeia que pode ajudar ao jogo do Flamengo, principalmente o jogo tático. Eu acho que isso talvez dê vantagem a ele em relação aos zagueiros que o Flamengo tem hoje. E talvez também seja uma opção do Flamengo ter um zagueiro que tenha essa leitura, justamente porque você tem o Davi Luiz, né, você tem o Felipe Luiz, você tem jogadores que passaram também por essa escola, por mais que ele tenha jogado pelo menos na última temporada, num centro um pouco menos visto, digamos assim. No Bordeaux, ele jogou num time que era muito exigido defensivamente. O Bordeaux sofria bastante defensivamente. Esses números dele são muito por conta de um time que era muito mais atacado do que atacava. Olhando para o elenco do Flamengo e as opções que o Paulo Souza tem, e Pablo se encaixando entre elas, eu acho que a vantagem dele é justamente essa evolução, principalmente a evolução tática, e o que ele adquiriu na Europa pode ajudar muito ao jogo do Flamengo. Então acho que vejo ele como uma opção. E com muita vantagem, inclusive, com relação a esses dois que eu citei, né? Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Agora, o Flamengo continua precisando de um goleiro. Não seria mais importante ir atrás de um goleiro neste momento do que um zagueiro? Ou tem que otimizar os goleiros que tem, que são Diego Alves e o Hugo, principalmente? Pois é, mas é diferente, né? A posição de zagueiro dá para você otimizar enquanto a vida funciona lá com outros dois. No caso do goleiro, não. No caso do goleiro, hoje o Flamengo tem uma necessidade no gol grande. Como a gente já avaliou aqui, eu não traria um goleiro nesse momento, porque eu confio muito na capacidade dos goleiros que estão lá. Mas entendo que é meio trocar o pneu com o caminhão andando. Né? E olha os dois pneus que estão atrás de você, professor. Dá uma olhada no telão. Olha aí, ó. Tá vendo? João Paulo do Santos e Santos do Atlético Paranaense são os cogitados, né? Os que interessam ao Flamengo. Mas aí tem que otimizar. Ao trazer um deles, você está dando um recado de que vai abrir mão de um dos outros dois, que são muito bons tecnicamente. Eles são bons. Um está com problemas físicos e o outro está com... Não é nem problema, é uma questão de amadurecimento. Eles são bons, mas eles passam segurança no momento? Não. Nesse momento é um dilema. É um dilema rubro-negro. Eu acho também que o Flamengo já passou outros momentos, aquela famosa Copa do Brasil, que não se confiava no Muralha e teve que ir com o Muralha. Aquele é um momento mais agudo para você pensar em contratação. Não é propriamente um momento para você de vida ou morte. O Flamengo disputa bem o Campeonato Carioca, o Flamengo se prepara principalmente para uma Libertadores. O Flamengo tem tempo. O Flamengo não precisa comprar um goleiro de hoje para amanhã. Há alguns casos aí de clubes que precisaram. Eu lembro uma